Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 137. Hoje, a série de estudos sobre crescimento cristão e maturidade espiritual é a série de número 21. 21 que começamos no mês de abril. O nosso tema tem sido nessas últimas quintas-feiras, o crente pode crescer e amadurecer, ele crescer na vida cristã e alcançar maturidade espiritual através do culto que ele prepara e se prepara para oferecer a Deus. Hoje é o estudo de número 4 sobre culto, o culto judaico, e o nosso assunto hoje, com base em Salmos 137, é o culto judaico da época dos reis, da monarquia, até o exílio, o cativeiro babilônico. Salmos 137. Abra ali sua Bíblia e vamos ler então a palavra de Deus. Versículo 1. Você vai observar que o povo judeu que está escravo na Babilônia está sofrendo, o povo está irritado, o povo está frustrado, desejando que a sua liberdade volte, seja dada, e eles possam seguir, enfim, mas tudo porque ele mesmo, o povo, não soube lidar e tratar com a liberdade espiritual que Deus lhes concedeu. Veja que palavra é esta do Salmo 137, verso 1. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudades de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali nos captores, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim. Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra as rochas. Você percebeu como o povo está triste, irritado, abatido? O povo lá no cativeiro está frustrado, porque não podem cultuar a Deus com liberdade. Eles só não conseguem se lembrar que eles mesmos são os responsáveis e os culpados por esta situação. O que foi e como foi, por que foi que esse povo caiu nas mãos dos babilônicos e ali ficaram por quase cerca de 60 anos
escravos, cativos, exilados ali na Babilônia. Vamos entender um pouco com alguns dados históricos que eu julgo importante que você tenha como informação. O cativeiro da Babilônia, ou o exílio na Babilônia, ele ocorreu no século 6 antes de Cristo, ou seja, 600 anos antes de Cristo nascer na Terra. É um dos mais importantes históricos da civilização hebraica, o cativeiro. Esse fato, ele ocorreu na época em que a cidade da Babilônia, o povo da Babilônia, o Império Babilônico, que hoje seria o Iraque, passou a instituir-se como um poderoso império na região do Oriente Médio, sob a liderança de Nabucodonosor II. A região da Palestina é considerada na tradição hebraica, judaica, como a terra prometida, na qual foi erguido o reino de Israel e as suas províncias a partir das 12 tribos, como nos é contado lá no livro de Deuteronômio e no livro de Josué. Tinha como cidades principais Samaria e a região da Samaria, e a região da Judeia. Essas regiões passaram a ser alvo da expansão de impérios, da cobiça de impérios que se formaram no que nós conhecemos como a região da Mesopotâmia. Dois impérios principais naquela época, o Império Assírio e o Império Babilônico, fustigaram o povo hebreu, assim como outros povos no entorno da região da Palestina naquela época, e estiveram no poder, escravizando principalmente o povo hebreu, o povo de Israel. Eu não sei se você sabe, mas houveram duas grandes incursões que deportaram para o exílio uma massa gigantesca dentre o povo hebreu, dentre o povo de Israel. A primeira fase ocorreu no ano 598 a.C. Nela houve o saque do templo, saquear os objetos sagrados do templo de Jerusalém, mas não houve a destruição do templo de Jerusalém. Mas depois os babilônicos voltaram à Palestina, e aí foi a segunda incursão, isso aí cerca de 9, 10 anos depois, eles voltaram à região da Palestina, e no ano 587, mais ou menos antes de Cristo, e nessa segunda fase, eles destruíram o templo dos judeus. Tudo sob o comando de Nabucodonosor, responsável também por destruir e subjugar o Império Assírio. Então, os hebreus, diante dessa tragédia, permaneceram cativos dos babilônicos até o ano 538, mais ou menos antes de Cristo, quando Ciro, o Grande,
que era um habilidoso imperador da Assíria, o imperador do Império Sírio Persa, que hoje seria o Irã, conseguiu tomar o controle daquela região do Médio Oriental, e esse tempo para os judeus durou, entre a Babilônia e os assírios, durou cerca de 60 anos, que eles ficaram então exilados ali fora da Palestina. O interessante é que toda essa tragédia aconteceu como fruto de uma profecia feita 900 anos antes por Moisés. E aí você pode acompanhar a leitura do texto, porque essa profecia está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 49 até o verso 64, mas eu vou ler apenas de 49 a 52, 4 versos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 48. Veja a profecia feita por Moisés do que está agora acontecendo com o povo judeu, o povo hebreu, que está então exilado na Babilônia e depois no Império Medo-Persa. Versículo 48. Então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês. Como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. E aí a sequência da leitura, vale a pena você ler até o versículo 64. Essa é a profecia de que aquilo que está acontecendo agora e que os judeus estão lamentando, eles estão irritados, eles estão profundamente frustrados porque estão em cativeiro. Essa é a profecia que Deus deu a Moisés 900 anos antes da mesma acontecer. Quando o imperador Ciro acabou com o império da Babilônia, ele praticou uma política de respeito às culturas dos povos que tinha conquistado e permitiu aos hebreus que retomassem a sua terra de origem, que retornassem à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Ciro autorizou que o povo hebreu voltasse para a Palestina. E eles voltam.
E quando eles voltam, o que foi que eles disseram? O Salmo 126 interpreta exatamente o sentimento e a emoção deles quando voltaram do cativeiro. Versos 1, 2 e 3, eles disseram assim, o povo hebreu, quando voltou para a Palestina do cativeiro. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, com efeito, coisas grandiosas Deus fez por nós e por isso estamos alegres. Mas vamos acrescentar mais 3 versos. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria ceifarão. Aquele que sai chorando, enquanto se lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. O povo estava feliz, contente e alegres. E esse retorno para a Palestina, em que eles começam a expressar a alegria deles aqui, interferiu profundamente na forma deles cultuarem a partir dali. Se eles passaram 60 anos escravos, cativos, agora livres, eles têm muitos motivos para cultuarem de uma maneira diferente e diferenciada de todas as expressões anteriores que eles vinham praticando em seus cultos judaicos. Esse foi um período novo, foi um período de maiores mudanças, principalmente no que respeita à centralidade do culto. O povo ia unido para a adoração ao Senhor. A orientação para o serviço sacerdotal continuava válida. Mas o sacerdote não era mais o elemento central do culto entre o povo e Deus. As instruções foram recordadas e lembradas sobre o culto a Deus. Por meio de Davi, por exemplo, a respeito de conjuntos, que agora poderia ter conjuntos corais, poderia ter orquestras tocando nos cultos. O culto em Israel era e passou a ser participativo. O povo estava livre para expressar a sua adoração e o seu culto a Deus. E aí, famílias formavam grandes conjuntos corais. Eles inventaram instrumentos de música e nos cânticos eles tocavam seus instrumentos. Danças foram introduzidas para expressar o tamanho do contentamento deles por estarem de volta às suas raízes, não apenas do ponto de vista da terra, mas principalmente do ponto de vista do culto a Deus, porque eles aprenderam finalmente que deveriam obedecer à pessoa de Deus. O culto então passou a ser participativo. Hoje nós diríamos que o culto passou a ser comunitário lá entre o povo
hebreu. Os dias de festas, as procissões, os sacrifícios, cada vez mais envolviam os adoradores, envolviam os cultuadores. E no Antigo Testamento era um duplo serviço divino que o povo praticava. Um dirigido ao próprio povo e outro dirigido às nações. Por isso as nações elogiaram aqui no Salmo 126, quando eles então dizem assim, até outras nações, versículo 2, até outras nações se dizia, em outras nações se dizia, o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. As nações reconheciam o Deus de Israel, e reconheciam o ânimo, a alegria, fruto das ações maravilhosas de Deus entre o seu povo. As nações testemunhavam do Deus do povo hebreu, mas também testemunhava do próprio povo. Aqui no livro de Salmos, se você depois quiser ler, o Salmo 67 é maravilhoso, porque ele vai expressar muito disso que estamos dizendo a você. Por isso que uma das coisas que nesse salmo diz é: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações da terra. O Salmo 67 é um dentre outros que testemunham acerca do fato de que não apenas o povo hebreu, mas outras nações passaram a cultuar ao Deus do povo hebreu. Porque eles reconheciam que o que Deus fizera pelo povo judeu, pelo povo hebreu, foram coisas espetacularmente grandiosas. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles. Meus amados, Deus quer ser adorado pelos que são seus, no serviço que nós prestamos a Ele, que nós prestamos aos outros e que nós prestamos a outras nações, a outros povos. Esse foi o motivo pelo qual profetas criticaram o culto e a maneira de cultuar com base na antiga aliança. Por 2 vezes nessa série de estudos, eu tenho pedido a você, leia Isaías capítulo 1, do verso 10 ao verso 20. Porque Isaías vai dizer profeticamente que Deus não aguentava mais o culto ritualista, o culto sem expressão espiritual, um culto que viesse de dentro para fora. E eu quero ler para você e para mim também, Isaías capítulo 1, do verso 11 até o verso 15, em que não só há uma repreensão, mas há uma proposta de mudança. Isaías capítulo 1, versículo 11. Vamos começar pelo verso 10. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vós, povo de Gomorra, escutem a instrução do Senhor. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim,
Chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu a vocês que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Isso é uma referência sobre orações. É repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões solenes, cheias de iniquidade, suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Finalmente, versículo 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, eu não as escutarei, porque as suas mãos são cheias. O povo desejava comparecer diante de Deus, receber de Deus todos os benefícios do culto, mas não serviam fazendo o que deveriam fazer. Um culto vivo, um culto espiritual, um culto limpo, um culto agradável ao Deus da vida deles. Deixe-me concluir por hoje, porque semana que vem eu quero falar sobre o culto cristão. Começar a falar sobre o culto cristão. E nessa conclusão, o que eu quero dizer é assim: no cativeiro, Deus mostrou ao povo que culto não é ritual, mas um ato de vida, uma atitude de vida. O que o apóstolo Paulo diz lá em Carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto é um ato de vida e não de morte. É um ato de vida e não ritualístico. É um ato de vida e não oferecido a Deus de qualquer jeito. O ato de culto, ele deve expressar-se em gestos eficientes, concretos e claros, de maneira que as pessoas venham ao culto para adorar, mas saiam do culto para servir a Deus e ao próximo. Este é o serviço do povo de Deus, em que em nada precisa, Deus não precisa dos nossos serviços. Aliás, a gente lê no Velho Testamento um dos profetas dizendo que inútil vos é servir a Deus. Mas por misericórdia, ou eu diria até mesmo, por uma misericordiosa graça e bondade de Deus,
Deus nos chama para que sejamos participantes da sua obra aqui neste mundo, através do servir a Deus. O povo hebreu aprendeu isso de maneira complicada, difícil, dura, sofrida, mas aprendeu. Culto participativo. O povo participando, o povo se expressando. O culto com o povo cantando através de conjuntos corais, tocando instrumentos musicais, homens e mulheres dançando de alegria, oferecendo sacrifícios pelos seus pecados a Deus e fazendo isso direto a Deus. Um povo que se renovou através de um momento complicado e difícil, mas veio a renovação. Por isso que o nosso culto cristão é derivado do culto judaico. Algumas coisas do culto judaico servem e serviram de base para nós estabelecermos o nosso culto cristão. Que Deus nos abençoe, para que haja em nós o desejo de nos expressarmos a Deus com consciência, com racionalidade, culto racional, culto em espírito e em verdade, culto livre, leve e que tenha significação profunda para aquele que recebe o nosso culto, aquele que por nós é adorado. Sobre isso falaremos na próxima semana, no culto do dia 3 de agosto, sobre o culto cristão. Deus te abençoe. Espero que essa série do culto judaico tenha nos dado uma base para podermos entender como que é o culto cristão, sobre o qual nós falaremos a partir da próxima semana. Deus te abençoe com a meditação desta noite. Eu quero ter um momento de oração antes de cantarmos mais uma música e encerrarmos um momento de oração. Vamos orar pelos enfermos. Vamos orar pela campanha de missões. Vamos orar por nós, para que abramos mão dos recursos de Deus que está em nós e colocarmos como oferta suave para a obra missionária que fará que o reino de Deus se expanda cada vez mais. Vamos orar por irmãos e irmãs que estão passando por necessidades básicas, por irmãos e irmãs que estão na busca de uma oportunidade profissional para a sua manutenção e da sua família e suprimento das necessidades. Vamos orar pela conversão de vidas. Aqui na nossa igreja, nos pequenos grupos que logo, logo vamos retomar os PGMs nos lares. Vamos orar pelo Brasil. Hoje já temos recebido reiteradamente de que a pandemia está começando a mostrar e demonstrar arrefecimento e queda. Vamos derramar a alma diante do Senhor. Vamos levantar mãos santas, limpas e puras diante do Senhor. Mãos que elevem orações a Deus, que tenham significado e importância para Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos escuta.
Nós lhe agradecemos porque sabemos que os teus olhos e os teus ouvidos estão inclinados para nós neste momento também de oração. Pai, queremos lhe agradecer porque tu és nosso Pai celestial. E essa relação de pai e filhos, de filhos com um Pai celestial, é uma relação especial, em que nós somos os grandes beneficiados. Mas esperamos que tudo isto leve alegria ao teu coração e o Senhor possa dizer que nós somos filhos amados em quem o Senhor tem prazer. Pai, eu quero lhe pedir pelos enfermos da nossa igreja. Estende tuas mãos de graça e poder, de bondade e misericórdia, e alcança, cercando com teus braços esses irmãos e irmãs queridos, aqui da IBV Nova, e outros tantos espalhados em Londrina, no Brasil e no mundo, também teus filhos, que precisam do bálsamo curador da tua graça. Pai, queremos lhe pedir que tu nos use na vida daqueles irmãos e irmãs e de outras pessoas que estão passando por carência de suprimento, de necessidades básicas na vida, por ausência de recursos financeiros. Põe-nos na vida destes irmãos. Mas desde já lhe pedimos que tu lhes aumente os salários, torne-os prósperos. Abre, Senhor, uma oportunidade profissional a estes queridos irmãos e irmãs. Pai amado, eu quero lhe pedir, tem compaixão do Brasil e dos brasileiros. Tem compaixão e misericórdia da liderança política do Brasil e da liderança clínica e médica que estão lidando diretamente com esta pandemia. Dá, Senhor, capacidade de justiça social, inteligência, conhecimento, informação, sabedoria, para que eles saibam nos conduzir, não pensando em si mesmos, mas em uma nação mais justa, mais adequada diante do Senhor. Faz isso, Pai. Quero lhe pedir pelo estudo que recebemos, que teu Espírito trate esse estudo na vida de cada um de nós que ouvimos. Muito obrigado pela alegria de podermos aprender sobre o culto judaico e o aprendizado que ainda vamos receber sobre o culto cristão. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.